Deputada Carla Zambelli, que formalizou ontem a sua renúncia ao mandato na Câmara dos Deputados. Vamos então entender com a Andrea Neri porque essa medida teve uma articulação, sim, do presidente da Câmara. Justamente no momento em que a STF e o presidente da Câmara não estão na melhor das relações, né, Andrea Neri? Bem-vindo. É isso mesmo, Evandro. Muito boa tarde a você e a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, passou as últimas horas, principalmente no final de semana, em contato com o advogado de defesa de Carla Zambelli, Fábio Pagnozzi, no sentido de alinhar todo aquele pedido de renúncia, aquela renúncia que Carla Zambelli fez do mandato de deputada federal, mesmo após ter sido protegida, ter o cargo mantido por votação no plenário da Câmara na semana passada, com cerca de 30 votos de diferença positivos para ela. Carla Zambelli alegou mais uma vez que é vítima de perseguição política no âmbito do Supremo Tribunal Federal, o STF, que a condenou já esse ano a 10 anos de prisão, perda do mandato parlamentar, pagamento de multa de R$2 milhões devido à invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, juntamente com o hacker Walter Delgatti Neto. Nessa questão envolvendo então esse julgamento, a gente relembra que Carla Zambelli fugiu aqui do Brasil, se dirigiu primeiro à Argentina, depois para os Estados Unidos e, por fim, na Itália, onde ela acreditava que não seria presa por conta da cidadania italiana. Isso não aconteceu, pelo contrário, a Interpol, a Polícia Internacional, até ajudou a chegar a ela e a cumprir, então, o mandado de prisão que já havia aqui no Brasil e, nesse momento, ela aguarda para ser extraditada aqui para o país. Nesse contexto, mesmo tendo mantido por parte do plenário da Câmara dos Deputados o seu mandato parlamentar, Carla Zambelli então entregou essa renúncia para a mesa diretora por meio dos seus advogados e fez com que Hugo Motta assim não precisasse cumprir aquela decisão do Supremo Tribunal Federal que determinava que em 48 horas Carla Zambelli tivesse então a perda do mandato parlamentar, cumprindo a determinação do próprio STF por conta da condenação, e isso acabou acontecendo então com que a própria Carla Zambelli entregasse o cargo e assim livrasse Hugo Motta de mais esse desgaste político, porque teria que cumprir a determinação do STF, ao contrário do posicionamento da maioria do plenário da Câmara dos Deputados. Quem assume agora, então, é o suplente Adilson Barroso e que, portanto, acabou afirmando já que pretende seguir todos os trabalhos já desenvolvidos por Carla Zambelli, apesar da parlamentar estar cumprindo a prisão atualmente na Itália. Evandro. Agora, Anélio, eu quero falar um pouquinho sobre o suplente, aquele que vai ocupar então agora o lugar de Carla Zambelli. Quem é e quais são as características desse parlamentar? Exatamente, Evandro. Trata-se de Adilson Barroso, suplente de Carla Zambelli. Ele já falou nas redes sociais que pretende seguir o trabalho que era desempenhado pela parlamentar, que inclusive foi a parlamentar mais votada das últimas eleições aqui no Brasil para o cargo de deputada federal. E, de acordo com Adilson Barroso, a principal defesa nesse momento no lugar de Carla Zambelli vai ser justamente pela anistia, o perdão amplo, geral e irrestrito, como querem então o grupo ligado à oposição do governo federal, para os participantes dos atos do dia 8 de janeiro de 2023, que resultaram nas depredações aqui dos prédios dos três poderes. Anistia essa que pode também beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro e todo o chamado núcleo golpista, assim denominado pela Procuradoria-Geral da República, pelo Supremo Tribunal Federal, porque teria então agido no sentido de organizar e comandar tudo aquilo que era relacionado à tentativa de permanência do poder do ex-presidente Jair Bolsonaro em 2022, após as eleições. Então, Adilson Barroso garantiu que vai continuar lutando em relação a essa pauta. A gente deve dar continuidade aos trabalhos dela, até porque os trabalhos da Carla Zambelli é os mesmos que nós defendemos. Agora, não vamos parar de lutar e conseguir anistia para todos, porque não houve tentativa de golpes, nunca, jamais. Zambelli vai ser deportado para o Brasil ou não, mas no sentido da decisão que ela tomou, Gani. Olha só, Evandro, eu confesso que me pegou de surpresa, eu não consigo imaginar qual seria o benefício para ela, porque ela tendo o cargo, né, sendo deputada federal, isso daria
mais elementos para ela justificar uma perseguição política. Olha, o meu mandato não foi cassado, mas eu tenho uma condenação, portanto, tem uma divergência do que definiu a Suprema Corte e o que definiu a Câmara dos Deputados. Mas foi essa a estratégia adotada pela defesa e talvez, Evandro, talvez isso faça parte de um grande pacote, de um grande acordo que entrou ali a dosimetria. Vamos lembrar que a dosimetria, ela avançou na Câmara dos Deputados e foi aprovada na Câmara dos Deputados porque houve uma costura política do Centrão com a Suprema Corte, com o ministro da Suprema Corte, que informalmente falaram que não havia ali um problema constitucional. Talvez a Carla Zambelli falou, ok, eu vou renunciar ao cargo porque eu evito um conflito, porque ela livrou ali o Hugo Mota de um baita conflito. Foi. Né? Eu evito um conflito entre o presidente da Câmara dos Deputados e o Supremo Tribunal Federal, principalmente o ministro Alexandre de Moraes, e em troca, talvez foi essa costura, Evandro, ela ganhou a retaguarda do Congresso Nacional de, olha, você entra aí no pacote da dosimetria de alguma maneira e você vai ter a sua pena reduzida. É uma hipótese. Ô Zé Maria Trindade, obviamente que o presidente da Câmara, Hugo Mota, não pode conversar por telefone com a Carla Zambelli, mas se pudesse, seria que tipo de conversa? Carla, é o seguinte, não dá mais, não dá para rejeitar mais uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Vai, Fia, anuncia a sua renúncia aí que vai ser melhor para você. Foi tipo isso? Mas eu acho que foi interesse da Carla mesmo. Sabe aquela coisa assim, você tem um problema e em vez de resolver o problema, aumenta o problema? Foi o que aconteceu aqui com o presidente. Em algum momento da vida todos nós já fizemos isso. O presidente da Câmara tinha um problemão. A extinção do mandato de Carla Zambelli. Veja bem, não é cassação. A extinção pode ser por morte, renúncia, como agora, ou uma decisão judicial. A extinção é simplesmente o presidente olhar o processo, ver se o processo está inteiro ali, se é real, e assinar. No máximo que já fizeram, mandar para a mesa diretora. Vamos resolver, e resolveu. Por quê? Porque é uma decisão judicial. Se a Câmara não cumpre uma decisão judicial, o sistema desmonta, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro também não vai cumprir decisão do Supremo, ou seja, não há como não cumprir uma decisão judicial. E aí, inabilmente, o presidente da Câmara levou esse assunto para a CCJ e depois para o plenário. Aí a coisa complicou, porque o plenário decidiu não cassar. E é a autoridade máxima da Câmara. Não é o presidente da Câmara, é o plenário, né? E aí ele ficou com essa batata na mão. Ele poderia ser preso se houvesse a comprovação de desobediência a uma decisão judicial. Desobediência à justiça é crime e prevê prisão. Então, assim, é resistência. Então, olha o tamanho do problema que ele criou para ele mesmo. E não tem outro final. É a extinção do mandato. Muita gente está usando o termo cassação. Não, cassação é mais complexo. Cassação passa pelo Conselho de Ética, Comissão de Constituição e Justiça e no plenário. A extinção, não. Morte, renúncia ou a renúncia da Carla não vai passar pelo plenário. Por exemplo, por quê? Porque é uma extinção. E aí veio a Carla e o seguinte, ela está com um problema. Ela não quer ser extraditada para o Brasil. A defesa dela é morar na Itália livre. Mas tudo indica que, por ela ser deputada, piorava a situação dela. Aí ela renunciou para facilitar o trâmite e o trabalho dela lá na Itália, e não aqui. E para não dizer que não falamos das flores, tem outro problemão na antessala dele, que é Alexandre Ramagem, né? A mesma história. Fala, Fábio Piperno. Você tem razão em relação a isso, porque... Veja, ela renunciando ao mandato, inclusive, ela pode tentar argumentar na Itália que, bom, agora eu não sou uma deputada, então eu não tenho que estar na Suprema Corte. É uma linha de defesa. A segunda, ela renunciando ao mandato, ela não corre o risco de se tornar inelegível. Então, mesmo que seja extraditada, amanhã depois, se ela conseguir aí uma redução de pena, uma progressão de pena... Não, é inelegível. Oi? É inelegível, por dois motivos. Pela decisão do Supremo e porque a lei ficha limpa, quando alguém renuncia, mas tem um processo aberto contra ele, é considerado como inelegibilidade. Ela tem uma questão no TSE. Mesmo renunciando...
Não, mas mesmo ela renunciando, tem um processo aberto contra ela. Aí a lei ficha limpa diz que, e já houve vários casos, quando se renuncia e tem um processo contra você, você leva a inegibilidade mesmo renunciando. E ela tem um processo no TSE, e ela pode ter mais uma condenação, e nesse caso, ela arrastaria com ela os deputados Paulo Bilinski, Tiririca e mesmo esse suplente agora, porque os votos dela aí, nesse caso, seriam anulados. Com isso, a coligação teria um volume de votos menor e as vagas seriam redistribuídas. Então, a história da Carla Zambelli ainda não terminou. Vai lá, Bruno Moza. Olha, também confesso que me pegou de surpresa por completo quando eu vi hoje pela manhã, e a gente começa a analisar ali diferentes visões que acabam aparecendo. Eu li nessa linha de que o Zé Maria trouxe, para facilitar o processo ou evitar que ela seja extraditada ali. Eu comentei na semana passada que, no meu entender, essa votação que a gente viu na Câmara, peitando a CCJ, traria uma dificuldade maior, uma probabilidade menor dela ser extraditada, porque talvez o governo da Itália ficasse, entre aspas, aqui mais curioso com tudo que aconteceu, porque a Câmara teria mudado essa votação. Então, não sei se de repente teria alguma coisa alinhada com isso, né? Agora, a renúncia, ela preservaria os direitos políticos dela, né? E, além de permitir a assunção do suplente, e é alinhado, como a gente acabou de falar aqui. E outra linha também que me passou pela cabeça foi justamente o que o Alan trouxe, de um eventual acordo de dosimetria ou de anistia, que voltou a falar agora, não sei se com força ou não, que poderia ser esse grande acordão que está parecendo coisas estranhas, por assim dizer, um apoiando o outro apoiando um aqui, que dá a impressão que algo maior aí pode estar acontecendo. Mas, de fato, para mim, me parece tudo conjecturando as coisas, porque o cenário está cada vez mais complexo de ser analisado, ainda mais tentando entender ali nas entrelinhas ou nos bastidores, que a gente sabe talvez um percentual muito, muito pequeno do que acontece. Agora, Zé Maria Trindade, o Adilson Barroso, ele não seria o suplente anteriormente de Carla Zambelli, né? Isso aconteceu porque o Guilherme Derrite deixou o cargo de secretário de Segurança Pública aqui do estado de São Paulo para voltar à Câmara dos Deputados, e isso mexeu e movimentou as peças de maneira que o Adilson Barroso saísse então do cargo de suplente do Derrite e passasse a ser suplente da Carla Zambelli, né? Exatamente, e houve um momento em que eram três, né? O Derrite, o Eduardo Bolsonaro, que estava fora, se licenciou, a Carla Zambelli, e aí chegou a chamar o quarto suplente, né? A Câmara dos Deputados é diferente, o suplente é o menos votado. Dizem aqui que o mais bobo é o primeiro suplente no Congresso Nacional, que não conseguiu entrar, né? Mas o suplente é o menos votado dentro do partido. A coligação acabou, né? Não existe mais coligação, só na área majoritária. E aí pelo número de votos dentro da sigla. No Senado é diferente, o suplente é um vice-senador, são 3 suplentes. E já leva os 3 de qualquer maneira, né? E na Câmara são os mais votados, então vão sendo chamados. Agora, um efetiva como deputado federal, né? Os outros ficam ainda como no exercício.